Como é que tá o seu cuidado bucal? Tá tudo bem? Você sabe fazer o cuidado diário para ter dentes saudáveis? Porque muitas pessoas acabam com doenças bucais por falta de atenção na hora de cuidar dos dentes. Daí, isso não é bom, né? O dentista Daniel Pereira veio ao programa conversar sobre isso e muito mais. Tudo bom, Tudo Daniel? bem? Seja Como muito tá? bem-vindo ao Muito nosso obrigado. programa. Prazer você Prazer aqui. é todo meu, muito obrigado. E é isso, né, doutora? A gente vê, assim, muitas pessoas que às vezes acabam ficando com alguma doença porque não tem um tratamento bom bucal, porque não se cuida. Quais são as doenças mais comuns de quem não faz uma escovação boa, não cuida dos dentes? Jéssica, inicialmente a cárie, né? A cárie, o tártaro, que acaba sendo o acúmulo de bactéria, começa com uma deficiência de escovação, vai se agravando, forma-se um biofilme, uma placa bacteriana. E o tártaro nada mais é o quê? Que a calcificação desse biofilme, a calcificação dessa placa, né? Então vai formando um aspecto ali mais empedrado, um aspecto mais calcificado, aí fica difícil de tirar com o fio dental, aí precisa realmente dos cuidados do dentista para fazer uma higienização, mas a gente pode colocar aí como porta de entrada a cárie, né? E o começo das doenças periodontais, a gengivite, periodontite. Isso daí é o que de cara... E o tártaro pode piorar, se agravar e aí a pessoa fica até com outras doenças e tudo mais? Sim. O grande problema do tártaro é justamente a bactéria, né? Você acaba tendo ali no seu meio bucal uma presença recorrente de bactéria muito grande. Tá? Então o tártaro ele se acomoda primariamente no dente, depois ele vai se aproximando ali do colo da gengiva, e isso daí vai levando a gengiva junto com o osso para uma reabsorção. E em determinados casos, o dente fica tão extruído do osso, ele fica tão avulsionado do osso, que ele começa a ter mobilidade e você pode até perder o dente. Fora, sim, né, já vi pessoas falando sobre isso. Fora a questão do sangramento recorrente, né, um sangramento com bactéria que você acaba levando para a corrente sanguínea. Sim, entendeu? que aí é o que a gente fala da endocardite, que é uma isso. doença super séria que vem realmente dessa bactéria, dessa má higienização, não cuidar da saúde bucal, né, tudo isso. O que é a endocardite, como ela é causada e o que pode acometer, né, a pessoa que pega a endocardite, que fica com isso, né? Então, a endocardite, os estudos já comprovaram que a bactéria causadora da endocardite, ela é muito simpática e muitas vezes ela é oriunda da cavidade oral. Justamente não só numa boca não saudável, mas é interessante você fazer, a gente chama de profilaxia, que nada mais é uma prevenção com antibióticos para qualquer procedimento mais invasivo que você vai fazer na boca. Mais invasivo o quê? Vai fazer uma limpeza mais profunda, que pode causar um sangramento, é interessante você fazer essa prevenção com antibiótico. Por quê? Esses micro-organismos da endocardite, através da corrente sanguínea, eles podem parar na parede interna do coração. Daí vem a palavra endo, de dentro. Então, é extremamente difícil de se tratar. Sanguínea. Vai pela corrente sanguínea e se aloja na parede interna do coração. Então, depois já fica difícil com antibióticos, depois já fica difícil uma possível cirurgia. Pacientes que já têm problema cardíaco pré-instalado, como problemas em válvulas, como pontes de safena, ou pacientes que já tiveram algum tipo de infarto ou algum problema cardíaco, eles são predispostos a ter essa doença mais do que... E ele vai só para o coração, nesse caso? Não, a bactéria... A bactéria, no caso. Eu trabalho, por exemplo, com a odontologia do esporte, então a gente tem esse trabalho de prevenção lá com os atletas. Porque a gente já sabe que as bactérias da cavidade oral, elas são maléficas para todo o sistema, né, nosso sistema corpóreo como um todo, né? Então, por exemplo, na questão do futebol, do atleta de alto nível, às vezes o atleta demora para se recuperar de uma lesão, ou ele se recupera de uma lesão e ele volta a ter essa lesão, entendeu? E aí quando você vai ver, uma das causas pode ser o quê? Essa bactéria recorrente na corrente sanguínea. Entendeu? Então não é que você teve um sangramento bucal, você vai ter endocardite. Não. Essa bactéria, por exemplo, mulheres podem ter infecção urinária, por ter um sistema, né? Que vem tudo da saúde bucal. Isso. A mulher tem um sistema ali mais sensível.
Então, isso pode acontecer o quê? Paciente com dor de garganta recorrente. Peguei um paciente que há 1 ano ele falava, doutor, uma vez a cada 20 dias eu tenho amidalite. E não achava a causa, foi no consultório, tinha presença de tártaro, tinha uma condição bucal que não era benéfica. A gente fez um tratamento simples e ele relata que até hoje ele não voltou a ter mais a amidalite. É importante, né, então não é que esse sangramento, essa bactéria vá para o coração, mas tem grandes chances de ir. E aí o problema é muito maior. Muito. Pode ser fatal, inclusive. Com certeza pode ser fatal. Eu, particularmente, perdi um ente querido de endocardite. Nossa. E é muito complicado porque você vê os médicos tentando tratar, correndo atrás e não tem eficácia. É muito triste. Exatamente. Entendeu? Então, eu pego muito no pé lá com antibiótico e tudo, porque é complicado. Antes que isso aconteça, né, que piore aí, né, tudo mais, vamos falar do fio dental. Fio dental é polêmico, né? Porque tem muita gente que não passa, que não gosta, que tem preguiça, que esquece de passar o fio dental. É importante passar diariamente, a pessoa sempre fazer a higienização ali. Qual a importância do fio dental também na saúde bucal, além da escovação, né? Sim. O fio dental e o enxaguatório, eles jamais vão substituir a escovação. Né? Daqui a pouco a gente vai falar da escovação, mas o importante do fio dental é justamente alcançar aqueles espaços interdentais que a gente chama, que é entre dentes, que a escova não chega. Entendeu? E você, mesmo que você faça um bochecho com muita força, você não vai conseguir tirar aquele resto de alimento que está ali. Eu mesma tenho um espaçozinho que não tem jeito. Pacientes com prótese reclamam muito disso. Então o fio dental, tanto quanto o enxaguatório, a gente pode considerar um complemento. Só que o fio dental é um complemento de luxo. A gente pode até associar ele literalmente como associado à escovação. Justamente para quê? Para você conseguir tirar aqueles alimentos ali entre os dentes onde a escova não chega. O ideal, Jéssica, pelo menos nas escovações pós-alimentação. Então, por exemplo, de manhã, acorda, escova o dente, não dá para fazer, ou à noite não dá para fazer, mas pelo menos naquela escovação entre ali onde você tem a alimentação, a escovação pós-almoço, né? Isso, pós-janta. Para quê? Para você evitar ao máximo que fique alimento ali entre os dentes. Que pode causar também o mau hálito. Mau hálito, principalmente os derivados aí de carne, né? Que tem uma decomposição fica muito naquele rápido, espaço, fica né? ali naquele espacinho. É terrível. E não sai com a escovação. Não sai. E hoje o que a gente pode considerar uma saúde bucal que você pode fazer em casa todos os dias e que é completa, que vai te prevenir, né? Não vamos dizer que vai evitar totalmente uma doença, uma cárie, mas que pode te ajudar a evitar cada vez mais, a prevenir você de ter uma doença bucal. Sim. Olha, eu até te falei antes do programa, hoje, todos os componentes de saúde bucal vendidos, eles foram aprovados pelo Inmetro. A gente não tem nada aí circulando, nosso conselho ele é muito sério, então assim, tudo que tem hoje você pode usar. A gente sempre recomenda o quê? Não precisa comprar a escova mais cara, a escova que couber no seu bolso, mas desde que seja macia, para quem tem uma saúde bucal instalada. Boa, doutor. Hoje em dia tem a super macia, média e mais dura. E mais dura. Isso. É sempre... Qual a diferença? É sempre indicado a macia ou tem gente que pode usar a média e tudo mais? Isso, só fazendo um parênteses, a mesma questão do bochecho, do enxaguatório bucal. Doutor, eu uso com álcool ou sem álcool? A gente costuma seguir numa linha, né, de estudo, o paciente que tem saúde bucal instalada, uma escova bem macia, super macia ou macia, e um enxaguatório bucal sem álcool. Para aquele paciente que tem a saúde bucal considerável, razoável, boa, sem doença, sem nada. Aí a gente começa a pontuar o quê? O enxaguatório com álcool. Para quem já tem alguma doença ou para quem está fazendo um tratamento com o dentista, casos de muita extração, casos de limpeza que não é uma ascensão só, você precisa fazer uma raspagem. Aí o profissional acaba orientando o enxaguatório com álcool para ajudar nessa descontaminação, junto com uma escova um pouquinho mais dura, até para o paciente manter essa boca mais limpa, né, entre aspas, e depois ele migra para uma mole também. Estabeleceu a saúde, a gente já orienta. Enxaguatório sem álcool e uma escova macia. Isso é o arroz com feijão aí, fazendo isso, um fiozinho dental também, que couber no bolso 2, 3 vezes ao dia, ele já vai evitar... Principalmente os doces, né? Sim. Doces e a cárie também... ele vai evitar muita coisa.
É, exatamente. Até porque as pessoas às vezes esquecem da boa escovação, elas substituem o enxaguante, elas acham que só o enxaguante vai dar conta, vai dar certo. E aí, assim, a pessoa então que, por exemplo, toma muito café, toma muito refrigerante, tem muito... as pessoas falam muito que amarela os dentes, que Sim. mancha os dentes, que escurece. Sim. É mito ou é verdade? É verdade, dentro de algumas proporções, né? Tem gente que acha que o dente dele é amarelo só porque ele toma café, e aí ele acaba transferindo a desculpa dele, a causa dele para o café. Todo o alimento mais escuro, ele pigmenta o dente, mas isso leva um tempo. Tanto é que a gente recomenda, após um clareamento, eu falo para meus pacientes, olha, evita os corantes, né? Que é as bebidas mais escuras, os refrigerantes mais escuros à base de cola, o cigarro, café. A gente pede para evitar isso daí. Alimentos como beterraba, bebidas como vinho, molho de tomate, esse tipo de coisa. A gente, para quê? Para dar uma longevidade maior para o clareamento. Tá? Mas para você ter uma condição de dente muito escurecido, vamos supor, pelo café, muito tempo com o café, pouca visita ao dentista, uma escovação feita de maneira errada. Não dá para associar só ao café. Ah, não é só isso. Né? Tem Não, todo um... não. Eu conheço pacientes que são, assim, entre aspas, viciados em café e tem os dentes brancos. Entendeu? Sim. Então, assim, ele tem um ritmo do que, pô, eu bebo um café, passou um tempo, eu já termino o café da manhã, já escovo, já tenho o hábito de fazer um bochecho logo após a escovação. Nesse caso, o bochecho ajuda. Eu lembro que quando eu tinha o aparelho, falavam muito que ia marcar por causa dos quadradinhos, Sim. né? Do bracket que fala, que ia ficar marcado e tudo mais. Graças a Deus não ficou. Tá vendo? Mas tem esse cuidado também, principalmente com quem Sim, usa aparelho, né? tem. Não ficar deixando... ter uma higiene bucal, principalmente quando você tem aparelho. Inclusive, pessoas que têm cárie, pessoas que podem ter cárie, inclusive. É em qualquer idade? Qualquer idade. Qualquer idade. Sim. Porque a gente vê muito em criança, né? É. Você começou a ter dentes naturais na boca, pode ser o dente decíduo, né? Que a gente chama de dente de leite. Até você perder os dentes permanentes, você é passivo de cárie, e não só de cárie, do tártaro também. Tá? O tártaro é terrível. É terrível. Ó, tem pacientes com prótese que tem tártaro. Entendeu? Porque ele acaba perdendo a sensibilidade dos dentes, ele está passando ali a escova na prótese, ele não está sentindo muito a escova passando, entendeu? Então, assim, tem pacientes que falam, eu coloquei um par de dentaduras, por exemplo, prótese total. Ele põe na cabeça dele que o que eu tiro escova ali na pia, tá? Mas você tem que ter um cuidado com a boca do mesmo jeito, tá? Tanto por outras doenças, né, da corrente sanguínea, tanto pelo hálito, pela condição bucal, porque não é porque você não tem dentes que você também não vai ter outras doenças relacionadas à boca. Tem que sempre fazer uma higiene. Então, agora, a higiene é para todo mundo, em todas as idades, em todas as condições, né, doutor? Agora, a cárie, você tem dente natural na boca, você está sujeito a cárie, sim. Então, fique esperto e se cuida aí em casa, hein? Por favor. Doutor, quero te agradecer muito. Muito obrigado. Obrigada pela sua presença aqui no programa, esclarecendo dúvidas tão importantes, porque muitas pessoas sofrem, né, com cárie ou com outras doenças dentais, e é importante a saúde bucal. Então, muito obrigada. Seu contato está aí na tela, quem quiser entrar em contato com o Dr. Daniel Pereira Odontologia. @Daniel Pereira Odontologia. Muito obrigada, Obrigado, viu, doutor?